Bacana, bacana. Tudo bem com você? Como é que você tá, hein? Tá chegando junto com a gente pro cenário da bola aqui no nosso canal, Rádio Atitude Online. Bom demais ter você por aqui. Mais uma resenha, mais um bate-papo bacana. E como ele não dá conta de ficar sozinho, eu estou junto com ele. Olá, Nilson Duarte. Tudo bem com você? Olá, Carlinhos Nau, tudo bem? Uma ótima quinta-feira para você, para todos os nossos amigos inscritos e ouvintes aqui da Rádio Atitude Online. Bora lá, né, com mais um cenário da bola por aqui. Bora lá com mais um cenário da bola. Tem São Bento sabadão, enfrenta o Primavera em Indaiatuba. Temos também o Brasileirão, que teve rodada na quarta, rodada na quinta, tá pegando fogo. Jogo atrasado de Copa do Brasil e a Copa América, que tem decisão no domingão. Colômbia e Argentina, Argentina e Colômbia. O Brasil ficou de fora. É isso que vamos falar e mais algumas coisas. Então, roda a vinheta! Fique por dentro do que rola no esporte. Rádio Atitude Online. Debate futebol. A opinião que pesa. Que cenário é esse, hein, Nilson Duarte? O São Bento joga no sábado e o Brasil fora da Copa América. Rodada do Brasileirão. O que você quer falar primeiro nesse nosso cenário da bola? Vamos começar passando ali para a Copa América, até para a gente virar essa página, Carlinhos Nau. Pode ser? A gente deixa para daqui a pouco? Pode ser. Aliás, eu já começo jogando pimenta e sal nessa pipoca. Rames Rodrigues não serve para o São Paulo. Não tá jogando, faz um tempão. Tem salário alto, mas vamos dizer que tá arrebentando na Copa América. Não tá, mas está fazendo uma boa Copa América. É o garçom da Copa América, a Colômbia de Rames Rodrigues do Palmeiras, do São Paulo, digo, e Richard Rios do Palmeiras. Dupla de meio campo da Colômbia, um joga no Palmeiras, outro no São Paulo, estão na final da Copa América, Nilson. Vocês perceberam que ele já quer contratar o Rames Rodrigues, né? Já vai ligar para a tia Leila e falar, Rames está jogando muita bola na Copa América, hein? Olho nesse menino de 34 anos. Ficou bem entregue, né, Carlinhos Nau? A partida de quarta-feira, da noite de quarta-feira, que definiu o segundo finalista. O primeiro é a Argentina, para surpresa de quase ninguém, né? Atual campeã da Copa América, atual campeã da Finalíssima, atual campeã do mundo, chega mais uma vez à final da Copa América, apesar de não jogar um futebol também assim tão encantador a Argentina, mas a gente pode deixar para um outro cenário da bola isso. E tivemos o segundo finalista sendo definido na noite de quarta-feira. A Colômbia teve uma classificação, eu diria, histórica. Jogou o segundo tempo inteiro com o jogador a menos, o lateral direito Munhoz foi expulso. O Rames Rodrigues, que você citou, foi substituído porque tomou um cartão amarelo na contusão do Richard Rios por reclamação. Acho que deu uma destemperada e o técnico da Colômbia preferiu tirá-lo. E o Richard Rios saiu nessa contusão também, não sabemos qual será a condição do Richard Rios para a final que acontece no próximo domingo. Mas vai ser um grande jogo e eu já vou dizer aqui que eu vou sim torcer para a Colômbia na final. Aqui em casa também a Manu e estávamos torcendo para a Colômbia. Não pelo amarelo, mas pela simpatia da seleção da Colômbia. Você vê, o Mina entrou no segundo tempo para fechar aquela casinha, né? O técnico colombiano, não sei nem se ele é colombiano, mas da Colômbia, colocou o Mina, que foi zagueiro do Palmeiras, depois foi jogar fora do Brasil, na Europa, e é um jogador que, na época das dancinhas e tal, o colombiano em si, ele é muito musical, ele é muito do ritmo, ele é meio parecido. A Manu falava ontem, pai, você sabia que a Colômbia é o Brasil que fala espanhol, castelhano? Falei, mais ou menos, até a cor é quase igual, é amarelo, né? Só que tem um vermelho no meio, um azul. Aliás, os uniformes da Colômbia, lindos, lindos, lindos. Agora, Nilson, o jogo em si, que besteira fez o Munhoz, né? Tudo bem que ele levanta a camiseta e mostra um beliscão, mas você sabe que futebol, esse negócio de beliscão, puxar o calção, fazer algumas coisinhas assim, essa manha, esse macete, esse jeitão brasileiro, isso existe há muito tempo, né? Parece que tinha parado uma época e agora volta na Copa América, o Munhoz reclamando com o juiz, levanta a camisa, tomei um beliscão.
mas nada justifica ele soltar o cotovelo no peito do uruguaio, aí fez uma grande besteira. E quando ele sai de campo, a gente vê a cara de arrependimento dele, você percebeu, né? Sim. Foi juvenil, o Munhoz foi juvenil, ele recebeu a provocação e aí, com as câmeras, enfim, com o VAR hoje em dia, já tinha cartão amarelo, tem coisa, parece que o jogador tem hora que parece que desliga o cérebro, ele já tinha cartão amarelo, tinha tomado cartão amarelo por uma entrada dura, aliás, foi um jogo bastante físico, né, em alguns momentos até violento pelos dois lados, o árbitro mexicano, ele deu uma segurada na situação. Enfim, poderíamos ter mais expulsões no jogo. Uma ficou até barata, tem o nome do árbitro aqui, o César Ramos Pazuello, do México, que apitou o jogo. Achei que ele deu uma segurada na situação aí para que não tivéssemos tantas expulsões. Mas, afora tudo isso, tivemos um jogo interessante. E acho que a final está bem entregue. Acho que as duas equipes que fizeram por merecer chegaram à final. Geralmente o segundo tempo é mais chato que o primeiro, mas nesse caso, pelo fator um homem a menos da Colômbia, quase que o Munhoz joga tudo para água abaixo, né? O trabalho da Colômbia na Copa América, fazendo essa besteira e sendo expulso com o segundo amarelo da cotovelada. Mas o segundo tempo foi muito legal, porque a proposta de jogo do Uruguai, aí entra o jogador que era do Grêmio. Entrou de Arrascaeta, né? Entrou de Arrascaeta, que joga no Flamengo, a gente conhece, e o centroavante lá, esqueci o nome agora. Luiz Soares. Soares, Até eu falei na transmissão, Soares entrou, minha filha. Não é Soares, pai. É Soares. Eu falei, tá bom. Luizito Soares. Mas, assim, o jogo ficou bom. Só que o Uruguai chegava, o time da Colômbia. Você transmitiu, né, Nilson? Sim. Se fechava e o Uruguai não conseguia. Se não fosse só a bola na trave do Soares, acho que não teve muita chance assim, real de gol, né? Teve alguns escanteios, mas aí tinha o Mina com 2,50 m de altura. E no fim, quase que a Colômbia, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, de sorte, talvez, podia sair até com 3-0, com um homem a menos. O que é o futebol, hein, Nilson? O Rocher fez uma defesa, uma bola que explodiu no travessão, que era gol da Colômbia, né? Era gol. Ele deu tapinha, né? Teve uma que ele defendeu de joelho, que explodiu no travessão. Poderia, se tivéssemos mais um gol no jogo, eu diria que seria o da Colômbia, embora você tenha lembrado bem aí essa bola na trave do Soares. Foi a melhor chance do Uruguai no jogo. Mas acho que durante a competição, os times que estiveram melhor chegaram a essa final e estou bem ansioso, né? E tem a final da Eurocopa também, né, Carlinhos? Não. Também teremos a final da Eurocopa, também definida, também no domingo, a Espanha enfrentando a Inglaterra, a Espanha em busca do Tetra e a Inglaterra em busca, pasmem, do primeiro título de Eurocopa. Olha só, Eurocopa e Copa América, campeonato da Europa, da América do Sul, das maiores equipes do mundo, né? Das melhores escolas. Aliás, é sempre assim, né? As Américas contra os europeus, apesar do futebol africano, asiático, tá se desenvolvendo, crescendo há alguns anos já. Nilson, o jogo da Eurocopa vai ser à tarde, é isso? Exatamente. E o da Copa América à noite, né? Às 9 da noite, se a memória não me falha. Futebol no domingão para ninguém reclamar de nada. Não tem brasileiro, não tem jogo aqui no Brasil, mas tem decisão na Europa e na Copa América. Vamos deixar nosso palpitão aqui? Vamos fazer uma apostinha nós dois? Bora, que tal? Bora. O que você acha que dá? Bom, eu vou começar para você não falar que eu estou em cima do muro. Fechou. Tá bom? Eu vou cravar, não só porque eu sou fã daquele menino de 16 anos da Espanha, e a Espanha está muito bem, eu acho que a Espanha vence esse jogo, apesar do bom time da Inglaterra. A Espanha vai ganhar de 2-1. Vamos concordar nessa, mas eu acho que a Espanha vence, mas acho que vai ser um pouquinho mais apertado. Eu vou de 1-0, 1-0 Espanha. 1-0 Espanha, muito bom. Aí então ficou tudo mais ou menos igual, porque aqui todos nós torcemos para a Colômbia.
Eu acho que a Colômbia vence nas penalidades máximas. Eu vou Argentina. torcer para a Colômbia, mas eu acho que vai dar a Argentina. Então eu vou de 2-0 Argentina, tempo normal. Aqui a gente torce para a Colômbia. Você acha que da Argentina? Eu acho que da Argentina. Tá muito melhor essa Argentina, hein? Sabe o que acontece? São muitos jogadores acostumados com decisão. Até porque já citei aqui toda essa trajetória, né? Depois de muito tempo, venceu a Copa América, depois de quase 30 anos sem vencer nada, venceu a Copa América, 19, aí venceu a finalíssima. O que é a finalíssima? É o campeão da Copa América enfrentando o campeão da Eurocopa e ganhou logo de 3-0 da Itália. E aí ganhou a Copa do Mundo. Então são jogadores um pouquinho mais acostumados, eu diria, com grandes decisões. E tem aquela catimba, né? Tem o tal do Depou é chato que, meu Deus do céu, deve ser horrível jogar contra o Depou, porque ele é aquele jogador que tira você do prumo, sem contar, né? O tal do Lionel Messi, que mesmo com a idade avançada tem uma qualidade absurda, é a despedida do Di Maria. Eu não gosto da Argentina, torço contra a Argentina sempre, mas admiro muito o futebol, principalmente desses dois, do Di Maria. E tem outra, você falou que é pênalti, que a Colômbia vence nos pênaltis, é isso? Emiliano Martínez vai perder uma decisão por aquele goleiro mais chato que eu não sei, não consigo nem fazer comparativo. É o goleiro mais chato da história do futebol nas cobranças de pênaltis. Acho que nessa não vai dar para ir com você, não. Essa você vai sozinho, vai dar a Argentina. Vou sozinho. Não, foi só para contrariar um pouco. Agora, vamos ver como é que vem a Colômbia, que ontem essa vitória diante do Uruguai deu uma, digamos assim, uma bagagem. Foi um passaporte para a final, essa atuação da Colômbia ontem, que viveu, assim, situações desse jogo que era digno de uma final, né? E no final, os jogadores unidos, se abraçando, chorando, e a torcida colombiana, agora eu quero ver como é que vai ficar a torcida da Colômbia e da Argentina. Será que vai ser meio a meio, pau a pau? A Colômbia vai prevalecer também, e aí a gente não sabe como é que vai ser isso, né? Mas tem que ver se vai ter condição o Richard Rios. A Argentina vai ter um dia a mais para descansar, né? De preparação e descanso, eu acho. Só descanso, né? Porque preparar não precisa preparar nada. E aí, eu acredito que o Richard Rios, ele tomou só uma pancada e como ele já estava com cartão amarelo, parece, Minilson? Eu acho que ele tinha tomado amarelo, né? Ou não? Eu tenho aqui... tinha. Eu acho que ele tinha amarelo. Já tinha amarelo, então ele falou, vai sair, vai substituir, então ele forçou um pouco, tal, e todo mundo preocupado, porque foi joelho, ele tomou um pisão do lado, assim, do joelho, dói pra caramba, mas no final ele estava lá, normal, andando, não estava mancando nada, então, para alegria dos palmeirenses, dos colombianos, eu acho que o Richard Rios se recupera e vem para esse jogo. Aí nós teremos um duelo no meio campo, Richard Rios de um lado, o outro volante da Colômbia, que me falha a memória agora, e do outro lado o Messi e companhia, vai ser um baita jogo, né? Tem o Lerma, né, camisa número 16 da Colômbia, o próprio John Arias, que do Fluminense, né, jogador do Fluminense, e o tal do James Rodrigues. Vai ser um grande jogo, vai valer a pena parar para assistir a final da Copa América, mesmo sem a presença brasileira. É verdade. Bom, vamos falar de outro assunto aqui no nosso cenário da bola. Que bom que você está com a gente por aqui. A gente agradece demais os nossos apoiadores que estão passando aqui na sua telinha. Bom demais ter você por aqui. Ô Nilson, no domingo nós temos as finais de Copa América e Eurocopa, mas um dia antes, que é o sábado, o São Bento entra em campo. É a quinta rodada da Copa Paulista, de Copa América para Copa Paulista. O Bentão vem se preparando. Daquilo que você ouviu na entrevista coletiva pós-jogo Rio Branco e São Bento e Rio Branco 0-0. O que você acha que pode acontecer com esse São Bento que vai para Indaiatuba, aqui pertinho, vai enfrentar o Primavera, que vem fazendo uma boa campanha, joga diante da sua torcida, que não deve ser muito grande, mas é uma torcida que deve fazer a diferença lá para eles. O gramado deve ser bom, o estádio é bem legal de jogar. O que você acha que vai acontecer? Será que o São Bento vai repetir de novo a escalação
ou poderemos ter mudanças? Você que sabe de tudo do São Bento, o que você sabe nesse momento? Assim, eu sei pouca coisa, Carlinhos. O que eu tô com muita curiosidade para o jogo de sábado é o seguinte. O São Bento venceu jogando em casa na estreia. Quando jogou diante do Bragantino, jogou de maneira mais reativa, jogou dando a bola pro adversário, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo até tentou algumas outras alternativas, digamos assim, para buscar até a vitória em Bragança Paulista, a vitória essa que acabou não vindo. Após o empate em casa diante do Rio Branco, a impressão que eu tenho é que o São Bento não pode ficar negociando com o empate. Tem que buscar a vitória diante do Primavera e se de repente o empate se oferecer ou o empate aparecer, não é um péssimo resultado, não é uma péssima situação. Mediante tudo isso, a impressão que eu tenho é que podemos sim ter mudanças no São Bento, principalmente na questão da ala e vou mais especificamente falando, principalmente na questão da ala esquerda, não por mau desempenho do Barreto, já disse na segunda-feira, repito, vem fazendo um bom trabalho, principalmente defensivamente, porém o São Bento precisa ganhar jogos e esse jogo, embora seja fora de casa, é importante, o São Bento no mínimo buscar essa vitória, se posicionar como postulante à vitória aos 90 minutos do jogo. Então, se eu tivesse que apostar numa modificação, eu colocaria a Cezinha no lugar do Barreto. Repito, não por mau desempenho do Barreto, mas por necessidade do São Bento ser um pouquinho mais insinuante, porque aí vai acabar melhorando o Felipinho. O Thiaguinho, quando entra, também é um jogador que me agrada, que pode também buscar o seu espaço, quem sabe até pelo outro lado, pelo lado direito do São Bento, e quem sabe com o Samuel Santos, mas tudo passa pelas questões físicas também, não é? Mas eu tenho a impressão que é impressão só, que não vai gabaritar. Não teremos a mesma escalação que tivemos nos 3 primeiros jogos do São Bento. Acredito em mudanças, até porque a necessidade não é uma necessidade urgente, um negócio absurdo, mas seria bom o São Bento, pelo menos, ser postulante à vitória os 90 minutos, buscar essa vitória fora de casa, Carlinhos. Eu acho que eu entendi o que você disse. O São Bento precisa ser um time que tenha mais agressão e jogadas de ataque e finalização, que não teve muito contra o Rio Branco. O Rio Branco acabou finalizando mais em casa, o São Bento jogando, e o Rio Branco teve mais chance do que o São Bento. Isso não pode acontecer. O time da casa tem que propor o jogo e buscar resultado. E aí o que acontece? Quando entrou o lateral esquerdo, que você citou aí, o São Bento teve mais descidas pela esquerda, teve jogadas, aquele 1-2, linha de fundo, para cruzamentos e assistências para poder finalizar a gol, coisa que o São Bento não tem feito muito. Não está tomando gol? Ótimo, mas precisa fazer, porque precisa das vitórias. Nilson, para você ter uma ideia, como o São Bento precisa muito mudar, e você falou que não é pela qualidade do jogador, mas pelo estilo de jogo, e que o lateral é o Celcinho, não é o Celcinho, é o Barreto. É o outro que vai entrar? Cezinha. Que vai entrar, não, né? Cezinha. Quem manda é o Fezan. Sim, a gente sugere. Pode ser que ele mude aí, pode ser que ele faça outra mudança. Ele que é o técnico. Essa foi a sua, digamos assim, apenas sua opinião. Precisa fazer gols o São Bento. Porque olha só, olha a rodada como é que foi desde, acho que terça passada. O 15 de Piracicaba fez 4-2 no União São João. A sua Portuguesa fez 4-1 no União Suzano. O Primavera, que é o adversário do São Bento, lá em Bragança, fez 4-0 no Bragantino. O Votuporanguense também ganhou de 4 do Vossen de Assis. 1-1, Juventus e São Bernardo. Agora, o Monte Azul fez 3 no Barretos. E o Botafogo, no Come Fogo em Ribeirão, meteu 4-1 no Comercial. Quer dizer, o pessoal começou a fazer gols. Isso é o quê? Será que já é o aspecto físico que cai no segundo tempo, aumenta o número de gols nos jogos, as equipes estão mais ofensivas, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos praticamente com 4 gols, Nilson. Isso aí fazia muito tempo que não acontecia em rodada.
É que temos um desbalanceio, digamos assim, em relação à qualidade. Me parece ser também a questão da qualidade, né? Alguns adversários... Entre as equipes, né? Alguns adversários são mais fracos e me parece, com todo esse contexto, que o adversário mais fraco do grupo do São Bento é o Red Bull Bragantino, time que leva 4 gols em casa. Eu não vi o jogo, tá? Só peguei o resultado bruto e tô trazendo aqui a opinião. Não sei se foi justo, se foi injusto, se saíram 3 gols em 10 minutos, enfim. Mas é um time que leva 4 gols jogando em casa, me parece ser o adversário mais desbalanceado. E, diferentemente de outros grupos, né, os outros times da chave, os outros 4 times da chave, têm um desempenho bastante parecido. O São Bento, na primeira rodada, marcou 3 gols também. É bem verdade que, por enquanto, parou por aí. Então, eu acho que essa é o grande X da questão. O São Bento continua muito firme defensivamente, mas precisa ter mais opções quando chega ao campo de ataque e para buscar também fazer esses gols que podem ser importantes na questão de chaveamento, na questão de posicionamento dentro da chave e de possíveis adversários futuros. A gente sabe que também tem essa questão da qualidade e acaba se definindo nos outros grupos os adversários teoricamente um pouco menos fortes. Então é bom você se posicionar na primeira colocação do seu grupo, na primeira ou na segunda, mas é legal buscar essa liderança também, algo que pode acontecer para o São Bento em caso de vitória já no próximo sábado. É verdade, Nilson. Você falava do grupo do São Bento, né? Esse grupo do São Bento é o mais equilibrado dessa Copa Paulista, que tem 5 grupos. O grupo do São Bento tem 5 times, tem grupo com 6 equipes, né? Nós temos aí, ó, Votuporanguense, 15 de Jaú, 9 pontos e 6 na sequência. Depois de Mirassol, Prudente e Vossen com 2. Quer dizer, há uma disparidade na pontuação. O grupo 2, que é do Monte Azul, Francana e Botafogo, o Botafogo agora venceu, foi a 4 pontos. Mas o Monte Azul tem 7 e está mais ou menos equilibrado, mais ou menos igual ao do São Bento. Mas Taquaritinga tem 12 pontos, depois vem o 15 com 4 e os demais com 2 pontos nesse grupo 3. No grupo do São Bento, olha como é equilibrado. O Rio Branco tem 7, o Primavera tem 6, São Bento tem 5. Quer dizer, é um pontinho ali para o primeiro, segundo, terceiro, e o quarto, que é o Capivariano, tem 3 pontos. Eles já são 2 a menos que o São Bento, mas mesmo só 2 pontos, uma vitória do Capivariano e o empate do São Bento já complica nessa classificação do grupo. São Bento está nesse grupo equilibradíssimo. O grupo da sua Portuguesa, o São Caetano tem 10, Portuguesa 8, o Juventus tem 6, depois os demais têm 2 pontos. Então, a gente já começa a ter o desenho de quem vai para a próxima fase, né? Agora, no grupo do São Bento, equilibradão de tudo. Então, por isso é importante uma vitória diante do Primavera no próximo sábado, Nilson. É importantíssimo e é importante também citar que o tiro é médio, de médio para curto, né? Daqui a pouco já é segundo turno, as equipes vão começar a se enfrentar novamente. É importante também trazer esse detalhe, o São Bento faz mais jogos em casa no segundo turno que no primeiro turno, vai receber o Bragantino, vai enfrentar fora de casa o Rio Branco e vai receber o Primavera, o adversário deste fim de semana, joga em Sorocaba no segundo turno. Então, fator casa também pode ser um diferencial, por isso que é legal o São Bento fazer o que o Primavera fez. Primavera foi lá em Bragança Paulista, beliscou 3 pontos, se posiciona de uma maneira interessante. Se o São Bento conseguir buscar esses 3 pontos no fim de semana, podemos ter uma situação tranquila e já não ficar fazendo conta para classificação, enfim. Também é importante, também traz aquela tranquilidade até para todo o elenco. É verdade, Nilson. São Bento precisa dessa vitória, a gente acredita que de repente um ônibus, algumas combis e vans possam ir até Indaiatuba. Né? E carro, a gente vai de carro. Porque depois tem o shopping, tem almoço, tem a gastronomia que você disse no cenário passado do nosso programa. Vai ser um programa bacana para sábado. O São Bento joga às 3 da tarde contra a equipe do Primavera.
Que é uma SAF a Primavera, Nilson? Você tem essa informação? Não. É assim, o Deco tem um investidor. Eu não sei se configurou a SAF de uma maneira oficial, digamos assim, mas era um modelo parecido com o do Ituano. O ano do Juninho Paulista. Do Juninho Paulista. Puxa, podia ter um modelo desse no São Pedro. Aliás, tivemos reunião ontem no Humberto Reale para explicação em relação à SAF para os torcedores. Existe aquele tripé, né, que é o Zé Roberto, o Fran Sérgio e esqueci o nome do terceiro jogador, que encabeçam essa SAF. Já vou buscar aqui porque a memória está falhando. Também acordei um pouquinho mais tarde, né? Férias escolares, sabe como é, né? Deixa eu tentar resgatar aqui. Mas o grande investidor, o investidor master, seria uma empresa de agronegócio, Thiago Ribeiro. Zé Roberto, Fran Sérgio e Thiago Ribeiro são os três frentes. E o maior investidor, o investidor master, é uma empresa do agronegócio. A gente está falando da SAF do São Bento, né? Às vezes a gente confunde os assuntos aqui no São Bento. Houve essa reunião ontem, essa apresentação ontem no Humberto Reale. E, repito, a empresa master é uma empresa ligada ao agronegócio que não teve nome divulgado. Não foi falado para os presentes o nome dessa empresa ou quem seria essa empresa. Mas o São Bento vai se movimentando também, Carlinhos Nau, para buscar a questão da SAF. Quem tem um investidor que é ligado ao agronegócio, o patrocinador, é o 15 de Piracicaba, né? Que é uma empresa aqui de Sorocaba, que tem uma sede, digamos assim, que tem uma unidade, não sei se é a sede, mas tem uma unidade aqui em Sorocaba, o investidor do 15 de Piracicaba. Não sei. É incrível isso. Dia 13, sábado próximo, 3 da tarde, estádio Ítalo Mário Limonde, São Bento, mas é perto. É Limonde o sobrenome, mas é pertinho, tá, ali gente? perto. É ali perto. São Bento e Primavera. O São Bento joga, então, buscando uma vitória e precisando. Lembrando que o Primavera perdeu a primeira para o Rio Branco por 1-0. Depois venceu em casa, em Indaiatuba, 2-1, o Capivariano, que o São Bento também venceu na estreia por 3-1. E depois foi a Bragança golear o Bragantino por 4-0 lá no Nabia Bichedi. Esses os 3 jogos do Primavera, Nilson. Tem um desempenho interessante, né? Principalmente por essa vitória fora de casa. Você perder para o Rio Branco jogando em Americana, um resultado, ainda mais na estreia, quando as pessoas ainda estavam entendendo que seria a Copa Paulista, as equipes, né, estavam entendendo que seria a Copa Paulista, perdeu para o Rio Branco jogando em casa, para mim, absolutamente normal. E aí vem nessa recuperação interessante, né? Joga em casa, vence, joga fora, busca a vitória diante do Red Bull Bragantino e agora recebe o São Bento. A gente fala muito desse jogo de afirmação para o São Bento, para a gente saber se o São Bento vai brigar para ser primeiro lugar ou se vai ficar nessa briga para classificação, mas para o Primavera também é um jogo para posicionamento. Se vence o São Bento, fala, olha, tô aqui, vou buscar essa primeira colocação, os outros que corram atrás. Se de repente perder para o São Bento, por exemplo, é um time que vai brigar pela classificação, mas vai brigar por essa classificação, não vai ser o bicho-papão da chave, não. É verdade. Primavera, próximo adversário, um time difícil, jogo em Indaiatuba. O time venceu a segunda partida, né? Tem 2 vitórias, quer dizer, tem uma vitória a mais que o São Bento. É um jogo difícil, porque o time vem embalado de uma goleada diante do Bragantino. Agora, não sei se esse Bragantino estava o mesmo time, se teve alguém expulso, facilitou. A gente não conseguiu ver esse jogo, né, Nilson? Com Copa América, Brasileirão rolando e rodando, fica difícil. Vamos falar do Brasileirão? Como é que tá o Brasileirão? Porque tem gente... Tem gente que não vai querer falar de brasileiro, não. Tem gente que já comprou a pilha porque a lanterna tá próxima, hein? Rapaz. E aí? O Vasco da Gama, né? Que todo mundo mirava.
O Vasco venceu com propriedade o time do Corinthians ontem. Esse 2-0 chamou a atenção para essa recuperação do Vasco da Gama, para esse distanciamento do Vasco da Gama da zona de rebaixamento. E o Corinthians abraça definitivamente a crise, não é? Continua aí nessa situação da questão do técnico e o desempenho é ladeira abaixo. Era um adversário direto, antes do jogo era um adversário direto para fugir dessa zona de rebaixamento, e o Vasco, com a vitória, me parece que se distancia desta zona de perigo. Pegou o elevador. Pegou o elevador. 10º lugar. A última vez que eu vi, não sei se teve atualização depois, 10º lugar, 20 pontos. Já está quase no meio do caminho, Carlinhos, para não cair. Mas 2 pontos no primeiro turno, fazendo 22 mais 22 no segundo turno, 44 em alguns casos é o suficiente para não cair. Os matemáticos apontam ali 47, às vezes 48 para ter uma tranquilidade. Mas o Vasco já soma 20. Essa arrancada do Vasco, algumas vitórias do Vasco são importantes, então essa mesma conta serve para todo mundo, para Corinthians, para Grêmio, para Fluminense principalmente, né? Tem que buscar esses 47, 48 pontos aí para tentar ficar. E aí, quanto mais atrás você tá, é matemático, né? Mais difícil fica. Olha, Nilson, esse pontos corridos do brasileiro é muito legal. Pra você ter uma ideia, ontem o Vasco venceu 2-0 o Corinthians, deixando o Corinthians numa situação difícil. Porém, o Corinthians tem, claro, jogo a mais agora do que os seus concorrentes ali de baixo. O Grêmio ainda tem 2 a menos que o Corinthians, né? Isso. O Corinthians tem pelo menos um jogo a mais que todos os concorrentes que estão abaixo dele. Sim, mas com 12 pontos, uma vitória, o Corinthians vai a 15 e parece que já sai da zona do rebaixamento. Mas essa vitória não vem, essa vitória tá difícil. Será que vamos esperar o técnico novo, enfim? E aí fica difícil. O que acontece? O Fluminense é o último, com 7 pontos. Eu acho que só uma recuperação assim muito... E já teve isso no brasileiro há uns 3 anos atrás. Alguém que estava em último, de repente... Até mais que 3 anos. Disparou. O Goiás do Cuca. O Goiás do Goiás, foi o Goiás, que era o último, todo mundo cravava, vai rebaixar, no fim se recuperou e se livrou. Agora... O que acontece? A vitória do Vasco ontem, olha o que ela proporciona. E aí já são coisas de Carlinhos, não. O Fluminense está com a lanterna, certo? Sim. Quem está enxergando essa luzinha da lanterna? O Atlético de Goiás, que está um pouquinho acima, tem 11 pontos. O Grêmio tem 2 jogos a menos, mas está ali. De baixo para cima ele é o terceiro, o 18º, né? Também vê essa lanterna. O Corinthians consegue enxergar essa luzinha da lanterna que está acesa pelo Fluminense. Aí para cima tem Cuiabá, Vitória, Criciúma e Atlético Mineiro, meu amigo. O Atlético Mineiro, hoje à noite, enfrenta, sabe quem? Quem? O São Paulo do Morumbi. Ai. E vai assim para o jogo, precisando demais de uma vitória. Porque uma combinação de resultados, se o Cuiabá ganha, por exemplo, já vai encostando. Se o Criciúma vencer o Juventude passa o Atlético. O Atlético está cada vez mais enxergando a luz da lanterna do Fluminense, porque o Atlético está caindo na tabela. O Vasco já passou o Atlético Mineiro, para você ter uma ideia. É sinal de alerta, né? Pelo elenco que tem, pelo investimento que tem, pelo estádio que tem, que é maravilhoso. É complicada a situação do Atlético. E assim, a gente que acompanha futebol percebe, né? É muito sintonia. Se você sintoniza com a vitória, que é o que vem acontecendo com o Vasco, parece que as coisas acabam fluindo de uma maneira mais interessante. Quando a sintonia ela tá para baixo, quando ela é uma sintonia de derrota, que é o que vem acontecendo com o Corinthians, com o Fluminense, que em alguns momentos, durante as partidas, até tem um desempenho razoável, mas aí o resultado acaba sendo ruim, o mesmo vem acontecendo com o Atlético. O Atlético entrou em parafuso
digamos assim, nessa tabela de classificação. Então, precisa tentar mudar. Tem um elenco muito qualificado, Scarpa, Hulk. Falar do Atlético chovendo molhado, falar do elenco do Atlético. Para mim é top 3. Paulinho. Para mim é top 3 de elenco. Hulk, Paulinho e Scarpa, meu Deus. Qualquer time queria esses três no seu time, meu Deus do céu. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, na minha concepção, têm os melhores elencos do Campeonato Brasileiro, mas 2 deles estão pontuando de maneira interessante, brigam pelo título, se colocam de fato como favorito, e a grande decepção desse Campeonato Brasileiro, independente de chegar próximo da zona de rebaixamento, enfim, até o momento a grande decepção, sem medo de errar, o Atlético Mineiro. Já que você falou na grande decepção, já pego esse gancho no pique, como dizia o Avalone Neto. E a grande surpresa nesse campeonato para você, quem é? Positivamente ou negativamente, pode ser também. A negativa para mim é o Atlético Mineiro. Eu tenho gostado do desempenho do São Paulo, pode até ser exagero, uma surpresa, mas é um trabalho novo com o Zubeldia, que vem trazendo bons frutos. E me chama a atenção, são 2 times que me chamam a atenção nesse desempenho de razoável para bom e me parece um pouco surpreendente. O Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que está encaixadinho, é um time que está difícil quando perde, dá trabalho. Então, para mim, acaba sendo uma surpresa positiva também o Cruzeiro. Eu colocaria São Paulo e Cruzeiro como as 2 surpresas boas do campeonato. Boas. Talvez você não esteja com a tabela aberta aí, mas estou botando aqui na tela para a galera, Nilson. Uma surpresa boa para mim é o Bahia também, acho que você concorda, né? Sim. Esqueceu de falar do Bahia. O Bahia está lá na zona de classificação, G4, 30 pontos, junto com o Palmeiras praticamente, e o Bahia, não sei não, hein, se continuar assim, o Rogério Ceni faz um bom trabalho, não ganhou do Palmeiras por detalhes, ou empatou pelo menos, por detalhes que perderam o gol, assim, que o Jean perdeu cada gol que eu fazia, Nilson Duarte. E aí o que acontece? O Bahia, eu acho que vai conseguir uma vaga para a próxima Libertadores da América. Depois de não sei quanto tempo, nem sei se o Bahia já disputou Libertadores. Já, né? Mas faz tempo. Brasileiro, né? Nos anos 80. Faz tempo. E agora pode voltar a Libertadores se continuar nessa pegada. Estamos na 16ª rodada. Faltam, então, 4, né? Para acabar o primeiro turno. Tivemos Grêmio 0, Cruzeiro 2, nesta última quarta-feira. Vasco 2-0 para cima do Corinthians. E o Atlético Paranaense, que também é mais ou menos o Atlético Mineiro, que perdeu do Bahia por 3-1 em casa, Nilson. O Atlético Paranaense, que tem uma baita estrutura, um bom elenco também, mas parece que não engrena. Parece que os 2 Atléticos, Mineiro e Paranaense, estão meio assim, enroscados no Brasileirão, né? E teve a questão do técnico Cuca, faz diferença. O Atlético Paranaense eu vejo com mais facilidade de sair dessa sintonia ruim do que o Atlético Mineiro, até por todo o aporte financeiro que o Atlético Mineiro tem, embora o Atlético Paranaense, já disse isso aqui na Rádio Atitude Online, repito, é um time que há 10 anos fecha no azul. Algo absolutamente incomum no futebol brasileiro. Então, tenho a impressão que vai passar por esse momento de instabilidade, mas vai buscar uma certa recuperação, deve brigar por pré-Libertadores com certa tranquilidade. Agora, o Bahia é o exemplo de SAF que veio maturando, né? Teve algumas dificuldades no início. O Bahia do Grupo City, né? O Bahia City aqui no Brasil. E no ano passado o negócio parece que não andou. Nesse ano, o projeto mais consolidado, digamos assim, e já disse aqui na Atitude Online, repito, o Rogério Ceni é um estudioso, chato, foi chato como jogador, continua chato como técnico, mas técnico não precisa ser legal e é um bom técnico, é um cara que entende do riscado e pode trazer. Acho que o Bahia vai, no mínimo, ficar ali, perturbando a vida de todo mundo até afunilar esse campeonato. Vai dar trabalho para todo mundo. Vai dar trabalho sim. O tricolor baiano, Bahia, que venceu fora de casa, está em 4º lugar, está com 30 pontos, junto com o Botafogo, Palmeiras
e um pontinho só atrás do Flamengo, que é o líder. Flamengo que recebe o Fortaleza, Nilson, que é o 8º colocado. Fortaleza é um time encaixadinho também, Fortaleza é um time que vem já desde o Rogério Ceni, né? Da Série B subiu, vem fazendo bons campeonatos. O jogo do Maracanã, 8 da noite, marcado para essa quinta-feira. Flamengo, não sei não, hein? Oscila muito, né? Esse time do Flamengo pode pintar um empate aí que já seria uma espécie de zebra do Maracanã. Palmeiras e Atlético Goianiense jogam nessa quinta-feira, 7h30, e o Palmeiras pode ajudar o Corinthians, pode ajudar o Grêmio, porque o Atlético Goianiense é o penúltimo colocado, Nilson. Qual a chance do Atlético ganhar do Palmeiras hoje no Allianz Parque? Existe porque é um negócio chamado futebol, né? Onde nem sempre o melhor vence, mas o Palmeiras é favoritíssimo e acho que o Flamengo vence o Fortaleza também. Fortaleza oscila. Você citou a oscilação do Flamengo? Também tem oscilação pelo lado do Fortaleza, né? Alguns resultados do Fortaleza são bem estranhos e aí a gente precisa saber qual Fortaleza estará no Maracanã nessa noite. Mas eu acho que os dois favoritos aí vão vencer. Acho que o Flamengo vence e acho que o Palmeiras também vence. E o Criciúma e Fluminense? Ai. Será que o Fluminense vai se afundar de vez? Porque o jogo é lá na Terra do Carvão. Na Terra do Carvão. Em Santa Catarina, é lá. Olha, Criciúma é um time difícil lá, né? Eu acho dificuldades lá. Que o Fluminense vai arrancar o empate fora de casa hoje. Mas baseado em vozes da minha cabeça. Nenhum tipo de análise assim. Acho que o Fluminense pode descolar um pontinho, até porque o Criciúma também é um desses times aí, né? Que você nunca sabe se vai desempenhar muitíssimo bem ou se vai ficar numa média um pouquinho para baixo. Então pode ser que aconteça o empate lá na Terra do Carvão. Que a gente não acompanha assim em detalhes, mas o Criciúma tem um jogador suspenso, alguém que não pode jogar, alguém lesionado, já faz muita diferença, porque é a reposição, né? No Palmeiras isso não faz tanta diferença. O Palmeiras tem o titular da Colômbia que está na final da Copa América, que é o Richard Rios, mas tem peças de reposição que não fazem tanta diferença assim. Agora, vamos falar aqui de um outro jogo, Vitória e Botafogo. Vitória está para baixo do Criciúma, é o 15º. Vitória e Botafogo, o jogo é no Barradão, Nilson. Esse é o jogo, para mim, dos líderes, é o jogo mais complicado. É o do Botafogo, fora de casa. É um time muito difícil de ser batido. Teve ali zona de rebaixamento, lanterna da competição, o Vitória nas primeiras rodadas, vem buscando essa recuperação. Carpini é técnico do Vitória, né? É um cara que também é estudioso. Talvez o São Paulo fosse um pouquinho, um desafio um pouquinho acima do que ele estava preparado, mas é um técnico que vai buscar o seu espaço no futebol nacional também, até pelo trabalho que fez no próprio Água Santa e no Juventude no ano passado. Pegou o Juventude zona de rebaixamento e o Juventude foi muito bem nesse Campeonato Brasileiro do ano passado. Acho que o Botafogo, destes times da ponta destes jogos de quinta-feira, tem o desafio mais difícil. Acho que o Vitória pode surpreender o Botafogo. É verdade. Aí um outro jogo para você falar muito. Atlético, já falamos, né? E São Paulo na Arena MRV. Então o Atlético joga em casa diante do São Paulo, precisando dar uma resposta, né? Para si mesmo, para o seu torcedor e para quem gosta do futebol, porque o Atlético está devendo e devendo muito. Será que o Atlético hoje finalmente se encontra com uma vitória? O São Paulo é um time difícil, mas o São Paulo fora de casa não é o mesmo daquele que joga no Morumbi. Tem essa também, Nilson. Tem essa deficiência o São Paulo. Nesse jogo, Carlinhos, eu diria que a expectativa é de um grande jogo, de um grande confronto. São Paulo tem um time ajeitadinho, que sabe o que faz, e o Atlético Mineiro com essa corda no pescoço. Diria que vai ser um jogo bem legal, um jogo que me parece ter uma possibilidade de alguns gols aí, sei lá, 3-2, um 2-2, não é nada absurdo e para nenhum lado também. Nesse jogo eu não consigo apontar o favorito para vencer. Tenho a sensação
de que o São Paulo leva, mas é também mera sensação. Acho que é um jogo bastante equilibrado e a tendência para esse jogo, eu diria que é uma boa partida. Teremos um bom confronto hoje à noite. Um bom confronto na Arena MRV. Vai ser um baita jogo com transmissão aqui da Rádio Atitude Online, Nilson. Espetacular. Matheus Moraes, Carlinhos Nau, a galera mandando a boa. Estarei na audiência, Carlinhos Nau. Você vai estar narrando o quê? Eu vou fazer Criciúma e Fluminense. Então termina... Eu vou conseguir ouvir aí grande parte do primeiro tempo e o segundo tempo todo. Ah, legal. E aí você pode entrar para dar seus pitacos e até participar com a gente, vai ser bacana. Boa narração para você, bom trabalho lá e logo na semana que vem você volta transmitindo o jogo aqui. Nosso cenário da bola hoje, repercutindo um pouquinho do Brasileirão, falamos de Copa América, do São Bento, expectativa para o São Bento é de que ele vença, tem o bom elenco, né, Nilson? O técnico Ademir Fezan tem essa semana aí para treinar, porque na Copa Paulista é um jogo só por semana. Isso já facilita muito, voltando a falar do São Bento, para a gente fechar hoje o nosso cenário da bola, Nilson. É isso, tem todo esse tempo, o São Bento teve 15 dias de preparação para enfrentar o Rio Branco, agora tem essa quase semana, né, porque o jogo foi domingo de manhã, aí volta à tarde, no sábado à tarde a campo, mas é um tempo absolutamente hábil para você fazer mudanças, para você buscar principalmente mudanças de postura, e eu estou na expectativa, acho que o São Bento pode buscar a primeira vitória fora de casa, respeitando evidentemente a instituição e o elenco do Primavera, mas acho que é possível sonhar com vitória do São Bento no próximo sábado. E mais do que a vitória, eu espero e fico nessa expectativa também de que a postura seja diferente, que a postura ofensiva do São Bento seja um pouquinho mais efetiva para buscar estes pontos importantes, Carlinhos. Maravilha. Nilson Duarte junto com a gente, cenário da bola. O que achou do nosso vídeo que está aqui no canal? Você que não assistiu ainda, vai lá e assiste. Entrevistei o Vitor Silva. Já pensou o coração desse menino como é que tá, Nilson? 18 anos, jovem, estudante de jornalismo da Uniso de Sorocaba, já se preparando tudo certinho, está fazendo toda uma programação, já sabe que jogos vai poder acompanhar, estará nas Olimpíadas na França. Dá para ele dar uma carona para nós? Ah, se a gente coubesse na mala, né, Carlinhos? Não, tava bom, eu ia despachado, não tem problema. Vitor Santos, guardem esse nome. Silva. Vitor Silva, ó, já rebatizei, menino. Vitor Silva, guardem esse nome. Eu tive a oportunidade de conversar com ele fora do ar e no ar, no Walter Ribeiro, no último jogo do São Bento. Contra o Rio Branco no último fim de semana. É um menino que fala fácil, tem uma voz bacana, tem uma dicção legal, tem uma oportunidade espetacular, está no segundo semestre de jornalismo e vai ter uma bagagem gigantesca. E a gente vai, não na bagagem com ele, não estaremos presencialmente em Paris, mas o ouvinte da Atitude Online vai ter os boletins e o desempenho desse menino, do Vitor Silva. Vale a pena, gente, vale a pena acompanhar a entrevista, acompanhar toda a expectativa. Um jovem de 18 anos, já tivemos essa idade, né, Carlinhos? Não, faz um pouquinho de tempo, mas a gente sabe o quanto isso é importante para a vida dele, e ele participar conosco. Esse momento também vai ser um momento bem marcante. Tenho certeza que para ele e para quem acompanha aqui a programação da Atitude Online também. Olha que legal. Com 18 anos, Vitão, um abraço para você, boa viagem mais uma vez. Parceiro aqui da Rádio Atitude Online, vai estar trazendo os boletins para a gente, conteúdos, vai estar mandando vídeos, informações. Quer dizer, você aqui no nosso canal também terá um pouquinho das Olimpíadas de Paris, que vai ser diferente, uma abertura que ele já falou no Rio Sena, as delegações de barco. Vai ser um negócio fantástico, né, Nilson? Eu acho que vai ser bem legal. Claro que a gente vai ver tudo isso pela televisão, mas os detalhes, aquela coisa de bastidor, aquele negócio diferente, vai ser o Vitor Silva que vai estar enviando para a gente. Nilson, eu me lembro que com 18 anos, na Rádio Emissora Vanguarda Limitada de Sorocaba, você também trabalhou lá?
e eu comecei lá com 18 anos, o meu grande barato, meu grande desafio, né, como radialista, enfim, na época, sabe o que foi? O que foi? Eu já fazia rádio, a AM e a FM. Foi cobertura das eleições de 86, como Hermílio de Moraes foi candidato. O Maluf, parece-me que ganhou na época, enfim. E aquela eleição, e para mim era tudo novo. Então foi esse o grande barato na profissão e a grande experiência, né? E tem histórias dessa cobertura de eleição que você não tem noção. A apuração era no Ginásio Municipal de Esportes, Dr. Gualberto Moreira, para você ter uma ideia. Aquelas flip chart, aquelas folhas gigantes que vinha da zona eleitoral lá do TSE. Qual foi a sua grande experiência, uma grande coisa que aconteceu, vamos falar, na profissão com 18 ou 19 anos? Você lembra aí alguma coisa, não? Eu comecei em rádios comunitárias antes dos 18 anos, ainda com 17 anos e alguns meses. Que rádio? Rádio Comunidade em Votorantim, uma rádio ligada à Igreja Católica. Que legal. E depois eu fui fazer uma cobertura para uma rádio de Boituva, Ideal FM. Ela está no ar até hoje, essa rádio Ideal FM. E me chamou a atenção que era a cobertura dos jogos regionais. E Boituva estava sediando. Então, o esporte... Em Sorocaba? Não, em Boituva. Em Boituva. Que legal. E foi bem bacana. Foi a minha primeira cobertura esportiva. Eu era locutor de estúdio, né? Tocava música, lia a receita, trazia a fofoca do dia. E aí a minha primeira externa foi na cobertura dos Jogos Regionais em 1997, em Boituva. E foi bem legal, foi bem marcante, foi bem especial, A gente e participei, trabalhei de 2001 a 2013 na Vanguarda, participei de algumas coberturas de eleições que eram bem marcantes também, época do Roberto Macedo, era uma equipe toda na rua, enfim, bons momentos ao microfone. Sim, bons momentos, experiências legais. Eu acho que a sua experiência foi melhor que a minha, porque eu preferia uns jogos regionais do que as eleições na época. Porque a gente é muito ligado ao esporte, mas a política faz parte do nosso contexto e faz parte de quem trabalha em rádio, televisão, mídia, tem que estar também antenado às coisas da nossa política, né? Não tem como. Mas foi uma experiência bacana, confesso que foi uma experiência legal. O melhor de tudo, Nilson, é quando acabaram as eleições. Né? Missão cumprida, né? Missão cumprida. Missão cumprida e o senhor Salomão Pavlovski, né? Saudoso Salomão, uma escola fantástica, nos levou na churrascaria para comemorar o nosso bom trabalho. Aí foi bom demais. Sensacional. Aí foi legal. É isso, Nilson, para hoje? É isso, bora descansar. Segunda-feira estaremos de volta por aqui. Bora o quê? Descansar. Descansar. Tá. 10 minutos. 10 minutos de descanso. É isso. Vou tomar meu segundo cafezinho. É isso. E no sábado tem São Bento e Primavera também, com transmissão aqui da nossa Rádio Atitude Online no YouTube para você. Nilson, grande abraço. Foi bom demais. Mais um cenário da bola com você aqui na Rádio Atitude Online, Nilson. Tamo junto, Carlinhos. Forte abraço para você, abraço para os amigos. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tamo junto. Abraço.